Olá, seja bem-vindo ao Passado e Presente. Hoje a gente vai falar de um projeto que resgatou a música paranaense do começo do século XX. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio, com muita satisfação, a professora de música Marília Giller e também o músico e pesquisador Gerhard Hager. Eles fizeram um grande trabalho de pesquisa, a gente vai conhecer algumas dessas canções aqui neste programa. Para isso, a gente também recebe com muita satisfação aqui os músicos Zélia Brandão, na flauta transversal, Guilherme Romanelli, no violino, e Fábio Cardoso, no piano. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui também. Seria muito difícil a gente falar desse projeto sem mostrar as músicas, né? Conta um pouquinho pra gente o que levou vocês a pesquisarem sobre esses compositores que atuavam no Paraná, que faziam música no Paraná, e que me parece que não se tinha ainda um registro muito fiel da existência deles, da obra deles, é isso? É verdade. Bom, é muito engraçado essa história que está começando agora a ser revivida, né? Porque se a gente não tocar essas músicas, não divulgar essas músicas, elas não vão existir. Elas não existem se nós não a divulgarmos. Eu pesquisando a música de Benedito Nicolau dos Santos, que é referenciado como o maior musicólogo do Brasil, curitibano, compôs aqui, viveu aqui, nunca mais depois de morto foi tão tocado. Marília Giller, pesquisando Eugênio do Rosário, e o Tiago Portela Otto pesquisando o da Cruz. Que é um outro pesquisador, que está conosco, só que agora ele está em Paris, não pôde estar aqui hoje. Cada um pesquisando a sua seara, o seu compositor. Acabou que a gente se encontrou e viu que tínhamos essas pesquisas em comuns e que era necessário que fosse tudo direcionado a uma pesquisa só para que conseguíssemos restaurar ou pelo menos reconstruir a história da música do Paraná. Ninguém até agora conseguiu ter uma obra final ou pelo menos um entendimento planificado da história da música do Paraná. Não existe. Nós temos lapsos da história com seus compositores no decorrer do final do século XIX até a atualidade, mas não temos ainda uma construção dessa história da música do Paraná. Agora, se tratando da época, Marília, é muito difícil porque você, para pesquisar música, tem que ter acesso às partituras. E a gente tinha isso, tinha esse acervo de partituras, ou foi difícil também correr atrás? Com esse resgate, ele tem vários caminhos, né? Um é acesso a acervos particulares, né, de famílias ou desses compositores. Um outro lugar são os periódicos de época, né, que havia um costume os literatos, né, os materiais de literatura, como jornais, esses periódicos, de incluir também poesias e partituras em alguns lugares, né? Então, esse projeto que nós vamos apresentar, são partituras encontradas no periódico Olho da Rua, que ele circulou em Curitiba do ano de 1907 até 1911, e nesse material nós encontramos 33 partituras, né, desses compositores, que agora nós revelamos outros nomes além do Benedito Nicolau dos Santos e Eugênio do Rosário, que nós já conhecíamos, né? Então, a partir daí, a pesquisa começa a se expandir. E nesse projeto que nós vamos apresentar, nesse sarau, no dia 8 de novembro, nós apresentaremos 22 dessas composições escolhidas para apresentar para o público paranaense. E o que vocês prepararam junto com os músicos aqui para mostrar para a gente desse trabalho? O que a gente poderia começar ouvindo? O que os músicos querem tocar agora? O sapo. O sapo tem uma história interessante porque existe uma soberana ordem, uma confraria, um pouco até secreta em Curitiba, chamada O Sapo, baseada numa reunião de literatos que aconteceu a partir de 1898 em Curitiba. Porque sapo era o nome daquele que nascia em Curitiba. O gentílico do curitibano era chamado fora de Curitiba como sapo, pela cidade de ser um grande charco. Então, foi feita essa cançoneta, foi muito famosa no final do século XIX, chamada O Sapo. De autoria de quem? Do Benedito Nicolau dos Santos. Nicolau. Bom, então vamos lá.
muito bonito. Aí havia predominância de determinados ritmos em detrimento de outros nessa época? Então, esse também é um outro lado da pesquisa, foi um levantamento de gêneros, né? Então, nós detectamos, assim, são polcas, shotes, rabaneira, a valsa na sua maior presença na valsa, né? E uma das questões que eu levantei também foi que nós não encontramos um lundu, um machixe ou um tango típico carioca, né? No caso, aquela coisa mais do choro, né? Um pré-choro, um pré-samba, né? Então, esses gêneros estrangeiros, né? Que a gente chama de dança, né? Que eram são gêneros para a dança, né, no caso, né? Então é muito interessante notar isso nesse material. E havia nessa época então esses saraus onde essas músicas eram tocadas, o público daquela época tinha como ouvir realmente essa produção local? Tinha. É interessante porque, veja, esse começo do século XX em Curitiba era muito pequena, né? Curitiba tinha mais ou menos 60 mil habitantes e dentro desses 60 mil habitantes, 20% eram todos estrangeiros. Predominância dos alemães, dos poloneses, dos ucranianos, dos árabes, que formaram esse amálgama social que veio a ser a nossa Curitiba de hoje. E, logicamente, essas revistas onde saíam essas partituras era focado num público que havia condições financeiras de comprá-las, que era um povo mais endinheirado e que tinham acesso a esses costumes da época, né? E que cada uma das etnias, dentro das suas sociedades recreativas, tinham seus bailes. Então, o Teatro Auer se notabilizou um pouco depois como um centro da cultura alemã. Os próprios clubes, o Clube Curitibano era o único dos clubes de Curitiba que não era étnico. Todos os demais clubes, seja o dos poloneses, ou dos alemães mais tarde, o Concórdia, o próprio Thalia, todos eram étnicos. E cada um deles com seus salões de dança. Então, isso nos faz entender o porquê que nas publicações que nos dá subsídios para as pesquisas de hoje são essas danças de salão. Nessa pesquisa, nesse trabalho todo, o que chamou a atenção de vocês em relação à descoberta desses outros compositores, a descoberta do trabalho deles? Eu acho que o que nos deixa instigados a saber, na minha opinião, são duas questões. A primeira é ver como os compositores da época eram versáteis. Veja, o próprio Benedito Nicolau dos Santos compunha mazurcas, compunha as cançonetas, mas também compunha choro, compunha música popular, uma música mais de raiz do Brasil. Isso mostra que eles eram extremamente versáteis, tinham um compromisso com a produção local de Curitiba. E também, o que me deixa muito surpreso é a presença de mulheres compondo no Paraná. Uma certa Ana Julieta Gomes, ela natural de Antonina, que é apenas uma única menção dela e que nunca mais foi se escrita ou que se tem notícia, mas que compôs uma dessas músicas que saiu no Olho da Rua, ou a Clotilde Pereira, e outras poucas mulheres que nos mostram que Curitiba já estava no futuro. Quando o Brasil inteiro só pode referenciar uma única mulher compositora, que foi Chiquinha Gonzaga, Curitiba já tinha 3. Interessante, né, isso, Marília? O que vocês têm para mostrar para a gente agora? A gente está encerrando esse primeiro bloco da nossa conversa. O que a gente tem para mostrar agora? Zélia. Canção de Outrora. Canção de Outrora. Canção de Outrora. Qual é o compositor? Amélia Camargo e Rodrigo Júnior. Ótimo. Vamos ouvir então?
Lindo. Bom, e assim a gente encerra esse primeiro bloco do Passado e Presente, hoje falando desse resgate maravilhoso de canções e do trabalho de compositores paranaenses do começo do século XX. A gente volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. Estamos de volta com Passado e Presente. Hoje o nosso estúdio está iluminado aqui com a música paranaense do começo do século XX e um trabalho de pesquisa que fez um resgate dessas músicas e do trabalho desses compositores e está trazendo aqui para a gente conhecer um pouco dessas obras que dizem muito respeito à formação também desse traço de comportamento da população de Curitiba. Tem a ver? Tem. Se a gente entender a formação antropológica do curitibano como essa excessiva presença escandinava, que não foram tão bem aceitos assim que chegaram em Curitiba, né? Por isso que os poloneses ficaram sempre no chamado Cinturão Verde, nas colônias à margem, que Curitiba, a cidade de Curitiba era o que hoje é o centro. E tudo que ficava à margem eram os imigrantes, que demoraram para serem aceitos e fazerem parte dessa sociedade. Isso fez, segundo pesquisas, que tenhamos esse traço um pouco mais analítico, muito mais sério, e não reservado, muito mais sério, né? Que às vezes é até confundido com timidez, mas que de fato não é. Isso nos reflete também na música. E o resgate desse sotaque musical paranaense, a Marília, que está insistentemente tentando achar cadê o traço identitário da música do Paraná, a música pode ser um dos traços que nos faça entender essa nossa formação paranaense. Marília, esses músicos, eles tinham um diálogo entre eles se reuniam em algum lugar para compor ou para falar sobre música? Como é que era o ambiente? Eu acho bem possível, né? Porque a gente vem rastreando esse movimento, né? Principalmente através dos periódicos de época, que a gente tem feito um levantamento com palavras-chave assim, num site chamado Memória BN, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde eles digitalizaram esses periódicos de época. Então, a gente pode, por exemplo, pega o Benedito Nicolau dos Santos e coloca o nome dele, encontro os movimentos dele, onde que ele tocou, que tipo de repertório, e a gente acaba encontrando, que eles escreviam tudo, escreviam um repertório que ia ser tocado na noite, até o traje que tinha que ser usado, né? Você encontra isso nos periódicos. Então ele traz revela todo esse imaginário que a gente vai criando, esse som, como que seriam esses espaços, onde eles transitavam, onde que eles estudavam, quais eram os professores, quais as lojas de música, onde eles adquiriam os instrumentos, né? E com certeza, por a cidade ser ainda pequena, eles se comunicavam, tinham uma certa relação entre esses músicos, né? Eles influenciaram na formação de outros músicos com certeza, da época, porque jovens? muitos eram professores, né? O Eugênio do Rosário, que é um dos compositores que se encontram nesse material, ele tinha escola, ele tinha materiais didáticos, o próprio Benedito Nicolau dos Santos, que escreveu uma obra chamada Sonometria e Música, né? Que trata de toda a parte da física, acústica da música, e um material que está aí também para ser analisado, estudado pelos nossos com certeza. Eu queria ouvir um pouquinho os músicos, porque vocês têm formação erudita, né? Fábio, tem um microfone aí perto. Como é que é para vocês executar essas peças, trabalhar em cima desse repertório de composições dessa época? Você mesmo. Como é que é tocar esse repertório? Eu acho que o legal é que você sente mesmo essa viagem no tempo, né? Tipo, é interessante pensar que outros músicos na época olhavam a mesma partitura, né? Não do jeito que tá bonitinho que a Marília fez e tal, que eles fizeram, né? Uhum. Mas olhava as mesmas notas, assim, sabe? Tipo, claro que as referências, o background, tudo era diferente, né? Mas a escrita é a mesma, né? Então isso é muito interessante. A gente leva outras bagagens hoje, né? Mas eu acho que o fascinante é isso, né? Guilherme, eu queria saber se você encontrou alguma coisa em alguma partitura, enfim, que te chamou a atenção na maneira de compor, enfim, alguma coisa.
Sim, certamente. Isso que é gostoso. A gente também tem o prazer de descobrir enquanto estuda essas partes. Sendo que para a formação do músico, o trabalho do músico é de estudar o seu instrumento. Isso envolve, claro, o domínio de uma técnica, mas um dos assuntos do estudo do instrumento é o que a gente chama genericamente de literatura. E normalmente tem uma literatura canônica de cada um dos nossos instrumentos, que passa normalmente pelos instrumentos de origem europeia, passa por uma porção de referenciais europeus e, claro, no Brasil, como inclusive a Zélia pode falar melhor que qualquer um aqui, por exemplo, no caso do Brasil, o choro, que é muito interessante para a própria flauta. Mas, à medida que a gente toca esse repertório, frequentemente você encontra citações, então você consegue estabelecer relações, por exemplo, entre uma e outra música, você lembra de algum detalhe, e você consegue imaginar, inclusive, a forma como isso era tocado. Né? Você consegue, sem precisar estar presente há mais de 100 anos nos saraus para saber como acontecia, você consegue imaginar que provavelmente naquela nota o músico fez uma gracinha, segurou mais a nota, alguma coisa assim. Interessante, Zélia. É mesmo um mergulho no passado? Essas composições têm ainda uma atualidade muito grande, assim? Eu acho que eu não consigo pensar assim como passado ou como atualidade. Apesar que a gente começa a tocar algumas coisas, parece que vem Chaplin, assim, né? Lembra umas coisas dos filmes e tal. Mas, comparado com o que a gente tem mais contato, que é a música carioca, né? Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e tal, isso, para mim, é como se entrasse assim, numa loja de doce, você olha a vitrine e fala, acho que eu vou experimentar aquele ali. Agora o outro. E vem sempre um sabor diferente, uma coisa nova, assim, que a gente conhece. Né? As músicas trazem uma coisa diferente, que não é o que tinha lá no Rio nessa época. Né? É curioso, assim, cada uma delas é uma surpresa. Às vezes uma coisa mais simples, às vezes... de repente, mais sofisticado. Mais elaborado. Né? E é sempre uma surpresa, eu acho. Um material... É engraçado porque a gente... É como se estivesse olhando num espelho, né, para trás, assim. Você está vendo o passado de onde que a gente, aqui de Curitiba, veio. E isso a gente quase não conhece. Tá, então, ótimo. É legal, né, poder conhecer. Muito legal, muito legal. O trabalho de vocês é magnífico. Eu vou pedir para eles tocarem mais uma, mas antes, vocês vão preparando aí. Vamos dar a informação do sarau, dia 8 de novembro, é dia isso? Dia 8 de novembro, às 21 horas, na Casa Polônia Brasil, Ébano Pereira, 502. Tá. 502 fica logo colado nas ruínas de São Francisco. A gente tem lugar para quantas pessoas? Para 100 pessoas. 100 pessoas. Então, 100 primeiros que entrarem vão assistir. É gratuito. Tá. E vai ser a única apresentação dessas peças, pelo menos agora, esse ano, de apresentação e reconstrução desse imaginário musical paranaense. Tem um projeto, Marília, para gravar essas canções? O projeto para a sequência do ano que vem, né? A gente pretende continuar com a divulgação desse material, assim como a gente já vai lançar também agora o songbook, né, com essas partituras resgatadas, para que todo mundo tenha acesso e possa se divertir em casa, né, estudando e ouvindo essa sonoridade. Então, para o ano que vem, com certeza faremos um outro concerto, né, e a gravação dessas obras. Muito legal. Marília Giller, muito obrigado pela presença aqui. Gerard Rager, muito obrigado. Parabéns por esse trabalho. Queria agradecer também aos músicos Zélia Brandão, Guilherme Romanelli, Fábio Cardoso. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui a brilhantar esse espaço aqui com música da melhor qualidade, tão bem executada. Vamos fazer para encerrar, então, o quê? Qual é a canção? Sonhos de Gerdau. Sonhos de Gerdau. Qual é o compositor? Eugênio do Rosário. Ótimo. Com vocês, então. Passado e presente vai ficando por aqui.